Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto, Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, pedindo para que Deus esteja abençoando, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nesse dia que é dele. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu Santo Espírito presente em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra para nos orientar, para buscarmos o conhecimento, buscarmos o alimento espiritual, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos de prestar este culto a Ti, de estudar a Bíblia, estudar a Tua palavra. Esteja nos falando através da Bíblia, através da palavra falada, através da palavra cantada, Senhor, que nós possamos ser edificados e possamos ser verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler Salmo 126, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí conforme está proposto para você na tela, do seu celular, do seu tablet ou da TV. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com um canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Eu dedico
Vamos orar nesse momento. Nós temos muito a agradecer àqueles irmãos que têm se recuperado da Covid, João Pedro, meu sobrinho, Keilon, Aline, a Juliana Wender, são tantas pessoas da nossa igreja, a Juliana, do irmão Tim, o Bira, tantas pessoas têm se recuperado, né? Nós temos muito a agradecer. Vamos orar, continuar orando pela mãe da nossa irmã Juliana. Vamos orar pelos idosos da nossa igreja. A gente sabe que a gente ainda tem oportunidade de sair para trabalhar, embora estejamos correndo risco. Mas muitos idosos da nossa igreja e também do nosso país, do mundo, né? Não têm tido vida fácil. Tem passado momentos difíceis, momentos de solidão. A gente está aqui acompanhando através do culto, liga para os nossos idosos, né? Mas a gente sabe que são momentos difíceis, de solidão. Então necessitam muito da nossa oração, da nossa ligação. Vamos passar aí mensagem aos nossos irmãos, vamos orar, pedindo para que Deus complete a cura ou a restauração do Tiago, da Eudene. Vamos pedir para que ele continue restaurando também a saúde da irmã Lígia, do Jonathan. Vamos orar pela irmã Maria de Fátima, né, que sofreu um pequeno acidente em casa, quebrou 2 dedos. Nós estamos orando, irmã Maria de Fátima, pela sua recuperação. Muita saudade da irmã, e através disso a gente também pede a todos que redobrem os cuidados, né? Acidentes acontecem, quanto mais a gente fica em casa também, mais proposto a acidentes. Boa recuperação, irmã, e a gente vai orar nesse momento pela senhora. Vamos orar por uma aluna da irmã Áurea, necessita muito das nossas orações, tem pedido constantemente para a irmã Áurea. A irmã Áurea transferiu esse pedido para a igreja. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar por missões. Nós estamos em campanha de missões, porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. Vamos orar pelos enlutados. A irmã Silvia perdeu seu tio, nós temos os nossos irmãos aí que perderam familiares. Vamos orar pela recuperação do Dudu. Dudu, o Rodrigo está com saudade de você, com saudade de todas as crianças. Nossa, como eu estou com saudade dessas crianças. Assim, imensa saudade. Vendo fotos aí da escola bíblica, dos embaixadores, mensageiros, Javip. Não é só das crianças, né? Saudade de todos, de todos. Então nós vamos orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Senhor, te pedimos pela restauração, Senhor, da saúde, da mãe da irmã Juliana, Senhor, do Tiago, da Eudene, do Jonathan, Senhor, da Lígia. Senhor, te pedimos pela recuperação do Dudu. Senhor, continue a agir nessas vidas, Senhor, irmã Maria de Fátima, tantas outras pessoas que estão pedindo oração, Senhor, que o Senhor continue a restaurar, a recuperar a saúde desses nossos irmãos, desses nossos amigos. Ó Deus, pedimos, Senhor, continue a abençoar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, em missões nacionais. Que nós possamos, meu Deus, realmente amar as pessoas, assim como o Senhor nos ama, Senhor. Assim como nós devemos amar a nós mesmos, Senhor. Que possamos fazer isso com o nosso próximo, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com a aluna da irmã Áurea, Senhor. Fale aquele coração, Senhor. Teu Santo Espírito, meu Deus, vença essa batalha que essa jovem tem vivido, Senhor, uma batalha espiritual. Mas ela, Senhor, está buscando a Tua orientação, está buscando ouvir a Tua voz, Senhor. Teu Santo Espírito habite no coração dela. Ó Deus, que hoje seja dia de salvação na vida dela. Esteja, meu Deus, abençoando aos nossos idosos, às nossas crianças, Senhor, a todos nós, mas em especial aos idosos e às crianças. Senhor, os nossos idosos que têm vivido dias de solidão, têm vivido dias difíceis, o Teu Santo Espírito
esteja suprindo essa solidão que estão sentindo, Senhor. As crianças, Senhor, que não podem sair, que não podem correr, se divertir, esteja abençoando a cada uma delas, Senhor, e usando a Tua igreja, Senhor, para auxiliar tanto um quanto o outro, Senhor, no alimento espiritual, Senhor, no cuidado, no amor, no carinho. Esteja abençoando a vida do pastor, Senhor, sua família, abençoando os líderes da nossa igreja, os líderes, Senhor, evangélicos que pregam a Tua palavra, que vivem conforme a Tua palavra, Senhor. São momentos difíceis, são momentos que necessitamos de sabedoria, de trato para falar, Senhor, momentos complicados, momentos em que muitas vezes, Senhor, estamos preocupados com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com aqueles, ó Deus, a quem o Senhor nos confiou, Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo nesses momentos difíceis, Senhor. Mas nós estamos também orando, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor tem feito milagres na vida do teu povo, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, do grupo de risco têm recebido essa doença terrível, Senhor, e têm passado por ela, Senhor, com certos desconfortos, mas têm passado muito bem por ela, Senhor. O Senhor tem preservado muitas pessoas. Ó Deus, sabemos que algumas pessoas também, infelizmente, foram chamadas por Ti, infelizmente, da nossa parte, Senhor, pois ficamos com saudade, sentindo ausência, mas que o Senhor possa confortar a cada familiar, a cada amigo, a cada colega, Senhor, que se encontra nessa situação, Senhor. Que a Tua paz, Senhor, seja dada a esses corações aflitos. Sabemos, meu Deus, que essa dor será diária, mas que a Tua presença, Senhor, seja superabundante onde está esta dor, Senhor. Que Teu Santo Espírito traga um conforto, Senhor, dobrado em relação a essa dor. Senhor, fala aos nossos corações através deste culto. Esteja abençoando as nossas vidas, os nossos familiares, abençoando a cada um que está participando deste culto, Senhor. Aqueles que não são da nossa igreja, que estão se envolvendo, Senhor, com o Teu povo, para Te glorificar, para ouvir a Tua mensagem para eles, ó Deus. Abençoe a cada lar. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz.
seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo poderão vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O bom partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos meditar nessa manhã Atos 2, 14 a 41. Vou ler alguns versículos intercalados, mas o nosso texto é Atos 2, 14 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Pedro, ele não pregou em línguas, ele se dirigia ao público em aramaico, em língua que todos ali entendiam. Então a mensagem foi de um judeu para judeus, em um dia santo judeu, falando da ressurreição do Messias judeu que a nação havia crucificado. Então os gentios que estavam ali presentes, eles eram prosélitos do judaísmo. Atos 2:10 fala sobre isso, que Pedro também só abriria a salvação aos gentios após a sua visita a Cornélio, lá em Atos 10. Então nesse sermão, que nós lemos parte dele, depois é interessante você ler ele todo. Nesse sermão Pedro explicou 3 coisas que nós vamos ver nesta manhã. E a primeira explicação de Pedro foi o que havia acontecido. O Espírito foi derramado. A adoração jubilosa que os cristãos estavam naquele dia não era resultado de muito vinho, como alguns acusavam, era prova da vinda do Espírito Santo de Deus para habitar o seu povo. Os judeus ortodoxos, eles não comiam nem bebiam antes das 9 horas. E também nos outros dias santos, antes das 9 horas no sabá, e nem nos outros dias santos. E assim eles nem tinham costume também do vinho, a não ser durante as refeições, acompanhado das refeições. Então Pedro não diz que Pentecostes era o cumprimento de Joel 2, 28 a 32, pois os sinais prodígios que foram pronunciados nessa passagem, eles não ocorreram. Eles não ocorreram nessa época. Ao ler a profecia de Joel dentro do seu contexto, nós vemos que trata-se de Israel como nação no fim dos tempos. Então, com relação ao dia do Senhor, o Espírito Santo, porém, ele conduziu Pedro a usar esse trecho para uma aplicação para a igreja. E foi isso que Pedro fez. Ele aplicou esse texto falando à igreja. Eis as suas palavras. O que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, para os judeus, essa declaração deve ter parecido absurda. Por quê? Porque eles acreditavam que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele era dado a poucos eleitos. Números 11, 29b fala, Moisés falando: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Mas, no entanto, lá estavam 120 pessoas que haviam recebido a bênção do Espírito Santo, recebido a dádiva do Espírito Santo. Então, aquele mesmo Espírito Santo que habitou em Moisés, que habitou em Davi, que habitou em Sansão, estava ali habitando nos nossos irmãos. Então era de fato o começo de uma nova era, de um novo tempo, uma mudança na história do povo de Deus. Nos últimos dias nos quais Deus ele concluiria ali o plano da salvação, estava sendo fechado ali, finalizado o plano da salvação para a humanidade. E Jesus havia consumado a grande obra de redenção que ele realizou na cruz. Então não havia mais nada a ser feito a não ser agora compartilhar as bênçãos, compartilhar as boas novas com o mundo todo. Primeiro começando por Israel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Atos 2, 21. Então essa foi a primeira explicação de Pedro no seu sermão. Depois a gente vê que essa salvação ela é expandida também aos gentios. A mensagem da salvação ela é estendida aos gentios. Então, primeira explicação de Pedro no sermão: o que havia acontecido, o Espírito foi derramado, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que seguiam a Jesus, sobre aqueles que arrependiam de seus pecados. A segunda explicação de Pedro foi como havia acontecido. Jesus estava vivo.
Então, o que aconteceu? Derramou o Espírito Santo. Como isso aconteceu? Porque Jesus estava vivo. As notícias no Oriente ali, elas corriam muito rápido. Então é provável que todo adulto de Jerusalém sabia quem era Jesus, sabia da sua prisão, do seu julgamento e da sua crucificação. Também eles tinham ouvido uma declaração oficial de que os discípulos ou seguidores de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus a fim das pessoas crerem que ele tinha ressuscitado dentre os mortos e cumprido o que ele tinha falado. Mas Pedro, ele disse a verdade para o povo. Ele disse que Jesus de Nazaré de fato havia ressuscitado dentre os mortos. E a ressurreição prova que ele é o Messias. Pedro também deu mais 4 provas aí nesse texto de que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que estava vivo, e também convidou aquelas pessoas a crerem em Jesus. A primeira prova foi a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa dele, o público de Pedro, aqueles que ouviam Pedro, sabiam que Jesus era uma pessoa real, que ele era de Nazaré, que havia realizado muitos sinais, muitos milagres. Não havia dúvida que a mão de Deus estava sobre ele. Haviam ouvido suas palavras, observado suas vidas, haviam até mesmo visto Jesus ressuscitar pessoas. Então sabia do seu caráter, sabia da conduta de Jesus, sabia que ele era irrepreensível. Então eles tinham visto Jesus. Era impossível crer que tal homem tivesse sido derrotado pela morte, um homem que ressuscitava as outras pessoas. Se por um lado a morte de Jesus foi uma morte terrível, um crime terrível, por outro foi uma vitória maravilhosa, quando ele vence a morte. A segunda prova de Pedro foi a profecia. Pedro cita Salmo 168:11, passagem que obviamente não se aplica a Davi, que já estava morto e sepultado. Uma vez que era profeta de Deus, Davi escreveu sobre o Messias, então afirmando que sua alma não permaneceria no Hades, no reino dos mortos, nem seu corpo ficaria na cova, onde ele sofreria decomposição. E foi justamente isso, não aconteceu com Jesus essas coisas. A terceira prova foi o testemunho dos cristãos. Depois da ressurreição, Jesus não apareceu para todo mundo, apareceu para os próprios seguidores, aos quais ele deu a incumbência de testemunhar que ele estava vivo, assim como nós temos essa incumbência. Mas o que dizer se aquelas pessoas teriam credibilidade? Eram testemunhas confiáveis? Claro que sim, eram testemunhas confiáveis. Apesar que antes de Cristo, nem mesmo os discípulos acreditavam que ele ressuscitaria. Eles tiveram que ser convencidos, né? Tomé, o principal deles, teve que ser convencido. Agora, levando para a situação que eles estavam vivendo, eles não tinham nada a ganhar levando uma mentira para frente, passando uma mentira para frente, levantando o olhar dos oficiais e levando cristãos a prisões e mortes. É óbvio que de tempos em tempos surgem fanáticos, surgem seguidores de determinados líderes, mas quando há a presença de Deus, é confirmado, quando há a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na história, é confirmado, em vez de passar rápido, vai se confirmando, vai se solidificando. Então, quantas pessoas viram, creram Jesus realizando milagres? Então não é fácil de descartar testemunhas desse jeito. As testemunhas eram confiáveis. A quarta prova que Pedro apresentou foi a presença do Espírito Santo. Pela lógica, se o Espírito Santo, o Espírito de Deus está no mundo, alguém enviou. Então Deus provavelmente enviou, pela lógica. Joel já havia falado que um dia o Espírito viria. O próprio Jesus prometeu enviar a dádiva do Espírito Santo ao seu povo. Mas se ele estivesse morto, não teria como enviar. E se enviou, obviamente, ele está vivo. Além disso, não poderia enviar o Espírito Santo enquanto ele estivesse aqui, mas só depois que voltasse ao Pai. Lá em João 16:7 fala sobre isso. Então assim Jesus subiu ao céu. Para apoiar essa declaração, Pedro cita também o Salmo 110:1.
afirmação que certamente não se aplicava a Davi. Nós vimos, Davi havia sido enterrado, sepultado, então não se aplicava a Davi, e sim a Jesus. Depois leiam Mateus 22, 41 a 46. Então a conclusão de Pedro é ao mesmo tempo aqui uma declaração e uma acusação. Jesus é o Messias, ele está vivo, apesar de vocês terem matado. Pedro ele não apresenta a cruz como lugar de onde o substituto irrepreensível salvaria o mundo, onde ele deu a vida pelo mundo. O povo de Israel cometeu o maior crime da história. Então será que restava alguma esperança para esse povo? Sim, pois Pedro oferece mais explicação que nós vamos ver agora. Ele traz as boas novas para o coração dos ouvintes. Então Pedro já havia explicado o que havia acontecido, que o Espírito Santo foi derramado. Também já havia explicado como havia acontecido. Jesus estava vivo. E a terceira e última explicação de Pedro, a óbvia explicação de Pedro, por que havia acontecido. Por que isso aconteceu? Porque o Espírito foi derramado. Jesus estava vivo, ascendeu aos céus para salvar pecadores. Para salvar pecadores. Tudo isso fez parte do plano de Deus para salvar a mim, para salvar você, para salvar a nós todos que crermos e sermos salvos. Então o Espírito, ele usou a mensagem de Pedro para tocar o coração dos ouvintes naquele momento. Afinal, eles eram culpados de crucificar o Messias deles. Deus poderia fazer coisas terríveis, mas terríveis com aquelas pessoas. É importante observar que o povo dirigiu a pergunta não apenas para Pedro, mas também para os 11 discípulos. Porque eles participaram do testemunho naquele dia, eles estavam presentes, os 12 estavam presentes. Pedro era apenas um dentre os outros. Então Pedro lhes disse como ser salvo, deveriam se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo. Demonstrar que havia uma sinceridade ali no seu arrependimento. E pela fé, sendo batizados e publicamente se identificando com Jesus Cristo, se identificando com o Messias, aquele a quem eles mataram, somente pelo arrependimento e pela fé, eles poderiam receber a dádiva do Espírito Santo. Gálatas 3, 2 e 14 fala sobre essa dádiva. Então essa promessa que se aplicava tanto aos judeus, como também aos que estão longe, não é? Efésios 2, de 13 a 19 também fala que alcança também a cada um de nós. Infelizmente, irmãos, algumas traduções de Atos 2:38 dão a entender que as pessoas elas são salvas ao serem batizadas. Elas batizam para serem salvas, mas não é isso que a Bíblia ensina. O termo grego eis, que alguns traduzem para serem, então é em função de serem salvas. Com base em ser salvas, elas devem ser batizadas. Em Mateus 3:11, vemos ali que João batizava para o arrependimento das pessoas. Atos 2:38, ele não deve ser ensinado para ensinar a salvação através do batismo, porque seria estranho Pedro ensinar isso e depois não falar mais sobre esse assunto. Aliás, as pessoas na casa de Cornélio eles ouviram a palavra, receberam o Espírito Santo antes de serem batizadas. Uma vez que a Bíblia ordena que os cristãos sejam batizados, é importante ter a consciência limpa e obedecer. Devemos ser batizados, mas o batismo não nos traz a salvação. Então, se fosse o caso do batismo trazer a salvação, as pessoas que foram descritas em Hebreus 11, elas não seriam salvas, nenhuma delas foram batizadas. E Atos 2:40 indica que os apóstolos continuaram a compartilhar a palavra, a levar o povo a crer em Jesus.
O povo que se encontrava em condenação era uma geração perversa, era uma geração que precisava de ter arrependimento. Olharam para a nação de Israel e viram que necessitavam, que se encontravam sob condenação. Na realidade, depois ali dentro de menos de 40 anos, Roma viria e destruiria aquela cidade, dispersaria aquele povo. A história ia se repetir. Durante 40 anos no deserto, a nova geração salvou-se da geração mais antiga, porque aquela geração se rebelou contra Deus. Essa geração a quem os discípulos estavam pregando, todo aquele povo, aqueles que acusaram eles de estarem bêbados, aqueles que viram as maravilhas que eles estavam falando. Então era uma geração que era uma geração perversa, era uma geração ali que sofreria muito, pois se rebelou contra Deus, se rebelou contra o Filho de Deus. Então o Senhor estava dando ao seu povo mais 40 anos de graça nesse período, e só naquele dia 3.000 almas se arrependeram, 3.000 almas creram, 3.000 almas, 3.000 almas foram salvas. Então Pedro nessa mensagem mostrou que Deus derramou o Espírito Santo. Nós vimos nas mensagens anteriores como isso aconteceu, a maravilha, as promessas de Deus se cumprindo. Nós vimos que Jesus morreu por nós, assassinado por eles, mas ele morreu por nossa culpa, ele não pecou. Então ele se fez pecador, ele se fez pecado para receber os nossos pecados. Então ele morreu pela nossa culpa, mas porque ele nos ama, ele ressuscitou e está vivo. E nós devemos testemunhar como a igreja fez, nós devemos testemunhar isso como Pedro fez, anunciar que aquele que crer será salvo, aquele que crer e invocar o nome do Senhor, esse será salvo. É a nossa missão. Estamos aí em campanhas de missões nacionais, não é? Porque ele me amou, eu amo, porque ele me amou, eu oro, porque ele me amou, eu multiplico, porque ele me amou, eu reparto. Eu troquei aí as partes, mas nós devemos amar, nós devemos multiplicar, nós devemos orar, nós devemos repartir, porque ele nos amou. E esse testemunho de Pedro, essa mensagem de Pedro, ela é muito válida a você que está participando, a você que está assistindo neste culto. Jesus veio, ele derramou, Deus derramou o seu Santo Espírito, e Jesus está vivo, e ele ressuscitou. Ele fez todo o plano ser finalizado nele, ele ressuscitando, para que nós tivéssemos vida. Pela salvação em Cristo Jesus, nós estamos reunidos aqui virtualmente, mas para adorar o nosso Deus, para buscar a sua presença, para levar a mensagem aos perdidos. Ele salvou aqueles que creram, aqueles que confessaram os seus pecados, aqueles que se arrependeram de ter pecado contra o Senhor. Isso tudo aconteceu para nos salvar. Aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram transformadas, foram salvas, foram restauradas. Que hoje seja o seu dia também de ser salvo. Que hoje seja o seu dia de ser restaurado. O Espírito Santo que foi derramado, aqueles primeiros cristãos, também seja derramado na sua vida neste momento. Confesse os seus pecados ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Você que está ouvindo, que está participando deste culto na manhã, você sabe a sua vida. A gente não sabe, a gente vê o exterior, a gente vê como as pessoas agem por fora. Deus sonda o nosso coração, Ele sonda o seu coração. Então veja, reflita na sua vida as coisas que você tem feito de errado, como você tem se afastado de Deus, como você tem se sentido só por esse afastamento de Deus, o que o pecado vem fazendo na sua vida através dos vícios, através das desobediências, através das desordens que você
tem procurado viver através dos prazeres que você acredita que te trazem alegria. Olha aí o que o pecado tem feito na sua vida. Ainda que você não tenha uma vida destruída, ainda que você não tenha uma vida de dificuldades, a sua vida seja tranquila, seja uma vida boa, você é uma pessoa que faz o bem, mas que você não tem Jesus ainda no seu coração, te falta algo muito importante, a salvação em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo esteja te incomodando neste momento e que você receba Ele em seu coração, que você se arrependa dos seus pecados, que você creia que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Esse foi o plano de Deus. O homem foi separado de Deus pelo pecado. Jesus veio para nos unir novamente com Deus. Ele usa os seus. Ele usa os cristãos para levar a mensagem do Evangelho. É uma mensagem careta? Se você for olhar pelo lado de você não poder fazer muita coisa que o mundo faz, é muito careta. É muito careta. Mas vai te libertar dos vícios, vai te libertar do pecado, vai te libertar da solidão que você sente espiritualmente. Talvez você esteja cercado de amigos, mas espiritualmente você esteja só. A paz de Deus é capaz de suprir essa solidão. A paz de Deus é capaz de preencher a sua vida, mas isso você recebe crendo, se arrependendo de seus pecados, porque Ele te amou. O amor de Deus nos constrange, a gente entender que mandou seu Filho para morrer por nós. Ninguém conhece a gente melhor do que nós mesmos nesse mundo. Nós sabemos o quanto nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos erros. Nós sabemos como temos vivido a nossa vida. Então aceite Jesus como seu Salvador, creia e será salvo, creia e será salvo. O batismo é consequência da salvação. Você crendo, você fará parte da igreja do Senhor, não essa igreja visível que nós vemos, não é mais da igreja do Senhor. Você fará parte do povo de Deus. Foi para isso que Ele mandou Jesus aqui, foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi por isso que Jesus ressuscitou, foi por isso que Deus mandou o Santo Espírito para que estivesse conosco, nos convencendo do pecado e que nós possamos ter essa consciência, entregar, se você ainda não fez, entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Coloque aí, eu aceito Jesus como meu Salvador. Se não quiser colocar aí, passe mensagem no privado da igreja, passe mensagem para mim, Rodrigo Lopes, está lá nos comentários, sempre estou comentando aí. Se você aceitou Jesus, a gente vai orar por você, a gente vai buscar te ajudar, andar juntos nessa caminhada aí que muda a nossa vida, que enche a nossa vida de alegria, de prazer, um prazer verdadeiro. E se você já é crente, vamos pegar essa mensagem, vamos entender o que Pedro fez. Olha o que Pedro fez. Não teve medo de acusar os pecadores, mas ele não apenas acusou os pecadores, mas ofereceu a graça salvadora de Cristo Jesus. Muitas vezes temos condenado as pessoas, mas não temos exortado as pessoas, não temos exortado os crentes, temos condenado os crentes, não temos exortado, não temos levado o Evangelho às pessoas que ainda não creem em Jesus, temos acusado. É o momento da igreja se mostrar presente. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico, falar de Jesus para as pessoas, multiplicar o povo de Deus. Porque Ele me amou, eu oro por você, por mim, pelas pessoas que não estão participando dos cultos, pelas pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, pelas pessoas que não querem ouvir e não querem ter acesso à palavra de Deus. Nós oramos pelo nosso país, estamos aí numa campanha de oração, buscando para que Deus faça uma
faça aí um avivamento no nosso país, um avivamento espiritual para que nós possamos viver para a glória de Deus. E também eu reparto. Se eu amo, se eu oro, se eu multiplico, mas se eu não reparto aquilo que eu tenho, eu estou sendo egoísta. Devemos repartir as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos dado. Que Deus esteja abençoando muito a vida de cada um de vocês, que nós possamos levar essas palavras para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa prática. Um bom domingo a todos. Hoje nós temos nosso culto presencial às 19 horas. Se você ainda não deu seu nome, verifique se ainda dá tempo. São apenas 20 pessoas que podem participar. Se não deu seu nome, vai ser transmitido ao vivo pelos canais da igreja, Facebook. A mensagem está sendo transmitida pelo Instagram, mas em geral no Facebook. E depois a gente também disponibiliza no YouTube. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, nos dando aí um domingo de paz, de alegria e de descanso na presença do Senhor. Fiquem com Deus.